esse mês de fevereiro a gente falou a respeito das obras da carne, né? O pastor Daniel falou aqui 2 semanas a respeito das obras da carne. E se a gente for falar de obras da carne, a gente pode ficar aí um bom tempo falando de obras da carne, porque de uma obra da carne se deriva muitas obras da carne, né? Porque nós somos naturalmente carnais, nós somos naturalmente de uma natureza adâmica, transformados e renovados pela natureza de Cristo em nós a partir do momento que entregamos a vida a Ele. Então nós deixamos de ser carnais no sentido de atitudes, de pensamentos, né? Mas continuamos a ser carnais quanto diz a matéria, né? Mas só isso. Deixaremos de ser carnais 100% quando formos para a glória morar com o Senhor, aí 100% seremos espirituais, né? Mas até lá nós precisamos tentar ser o máximo espiritual, nós precisamos tentar ser o máximo pessoas que caminham segundo o Espírito, não segundo a carne. E a semana passada o pastor Daniel ele falou aqui de algumas obras. Na questão, eu não me lembro agora o termo que ele usou. Eu estava com o termo até agora há pouco, mas eu esqueci agora, porque eu comecei a ler esse aqui, eu esqueci do outro. Mas hoje nós vamos falar a respeito de um posicionamento comportamental, de como que é o comportamento daquele que caminha ou que inclina para as obras da carne. Tá aí, deixa eu ver. Como que ele usou? Da natureza moral, da natureza moral do relacionamento, né? Dos relacionamentos. Então hoje nós vamos falar do comportamento. E o apóstolo Paulo ele falava muito forte à igreja de Coríntios a respeito da carnalidade, né? Até algumas pessoas brincam comigo: pastor, lá na Bíblia até o Coríntios ganha porque é Coríntios 2, né? Então, se você prestar atenção, a igreja de Coríntios era uma igreja extremamente carnal, era uma igreja que Paulo, assim como o time do Corinthians hoje, né? Mas era uma igreja que Paulo precisava ficar repreendendo. Lá era um bando de louco também. Por isso que acho que veio daí, né, Armando, Mosé? Acho que os bandos de louco veio de lá, de Coríntios, né? Mas aí então Paulo ele trata da igreja de Coríntios como uma igreja que dava muitos problemas. E aí ele escreve aos Gálatas e ele começa a falar ali a respeito de obras da carne, obras do Espírito, ou obras da carne, fruto do Espírito. E dentro de alguns comportamentos que nós já ouvimos aqui, há muitas coisas, prostituição, lascívia e tantas outras coisas, que nós desapercebemos a igreja hoje. Eu entendo que a igreja hoje, num contexto geral, ela está muito desapercebida quanto àquilo que realmente é bíblico e não é bíblico. A gente acha que hoje a ira é normal, que a contenda é normal, porque o mundo que nós vivemos é normal. Porque a sociedade ela fala que nós precisamos lutar pelos nossos valores, lutar pelos nossos princípios, né? E a mídia fala isso, e nesse afã de lutar por aquilo que é meio de direito, eu passo por cima de valores bíblicos. Então eu não tenho mais aquele negócio de bateu na face direita da esquerda, né? Não, bateu, levou. E voltamos ao olho por olho, dente por dente. Me fez, eu também faço. Porque o valor que o mundo hoje está ensinando, que nós temos direito de expor a nossa voz. Por isso virou comum no Brasil: põe presidente, tira presidente, põe presidente, tira presidente. Por quê? Não se respeita mais a autoridade, não se respeita mais liderança, não se respeita mais as pessoas que estão no poder, né? No poder entre aspas. Mas tudo isso são obras da carne. Por quê? As pessoas elas fazem isso muitas vezes não motivadas pelos direitos de cidadão, mas fazem isso mais por lutar pelos seus direitos. Então eles passam por cima de tudo. Então hoje nós vamos falar a respeito de algumas coisas comportamentais, que uma delas de obras da carne é a ira. Você já ficou irado? Não, sei que não. Tem pessoa que a gente nunca imagina irado, né? Agora tem pessoa que a gente nunca imagina calmo. Mas a ira, ela fala de uma pessoa que ela fica constantemente com raiva. Por isso que a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pecai. Por quê? Porque ficar com raiva, ficar em alguns momentos da nossa vida irado, isso não quer dizer que nós manifestamos obras da carne. Isso mostra que nós habitamos num corpo carnal e que nós somos seres humanos. Mas aí ele fala assim: então não deixe se pôr o sol
sobre a tua ira. Ou seja, se você ficou irado, mas você é conduzido pelo Espírito e não pelas obras da carne, você tem que entender que você tem que perdoar, que você não vai carregar isso por muitos dias, ainda que ninguém aqui é super santo, né? Ninguém talvez consegue tomar um tapa na cara no mesmo dia e já perdoar no mesmo. Às vezes leva uns 2, 3 dias. Mas o que? Você se abre para o Espírito Santo e o Espírito Santo fala assim, perdoa. Você fala, não. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa me disse assim, muita coisa eu entendo na Bíblia, mas esse tal de 70 vezes 7, isso nunca vai entrar na minha cabeça. Ela não é cristã, nem lembro quem falou. Lembrei. A pessoa não é cristã, mas ela falou, esse negócio de 70 vezes 7, não, porque comigo é assim, bateu, levou. Mas por quê? Porque ela não conhece a Cristo. Então, as suas obras são todas carnais. Então, dificilmente ela vai entender o que é espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Que quem é carnal, quem é natural não discerne as coisas do Espírito. Então, nós precisamos entender aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Se é obra da carne, é pecado. Então, ficar irado por mais de um dia é pecado. Nós estamos o quê? Nos afastando de Deus. Momentos de indignação, momentos de raiva, momentos de muitas vezes de grito nós vamos ter, mas nós não podemos levar isso por muitos dias. Aí dizem que Jesus, quando entrou no templo, ele chegou todo explosivo lá. Ele não ficou com raiva das pessoas. E algumas coisas que nós temos que entender é que muitas vezes eu fico com raiva da pastora Márcia, só usar como exemplo, difícil ficar, mas nunca fiquei, né? Mas se a pastora Márcia pisa no meu pé que está com a unha inflamada, bom, primeiro que eu não estou com uma placa aqui, olha, cuidado, afaste-se unha inflamada. Então ela não vai saber, ela não fez voluntariamente, talvez ela fez involuntariamente, talvez veio e pisou. E o que eu vou ficar irado não é contra ela, mas contra a ação dela. E é isso que as pessoas confundem. Elas muitas vezes se indignam quanto uma ação e ela transfere a indignação por uma ação para a pessoa. Deu para entender? Então, a ação dela pisar no meu pé, eu tenho que ficar irado, porque, pô, pastora, meu pé. Obrigado, hein, Rodrigo. Então eu posso falar para ela, pô, meu pé, ela vai falar o quê? Eu não sabia, não falo mais com você, você toca, não sei o quê, dou aquela explosão. Mas é isso que nós precisamos entender, que às vezes nós carregamos esse pecado da ira contra pessoas, e o problema às vezes não são as pessoas, são as ações, e algumas ações são involuntárias. Então nós precisamos repensar todos os nossos momentos de ira, assim como nós repensamos todos os nossos momentos de pecado. E por que eu falo que a igreja hoje ela está vivendo muito aleatório aquilo que é bíblico? Porque as pessoas acham que é normal hoje ficar irado. Qual o problema de eu ficar irado? Eu fico irado, mas eu não posso carregar essa bagagem de ira por muito tempo, porque se a Bíblia fala que eu não posso colocar o sol sobre a ira, fala de deixar passar de um dia para o outro. Aí o pastor bonzinho fala, não, mas até uns 3 dias está bom, né? Mas a Bíblia fala que não tem 3 dias não, a Bíblia fala que é no dia e ponto, acabou. Não tem já vou para casa meditar e amanhã eu perdoo, não, a Bíblia fala, pecou, está irado agora com fulano, vai lá e se conserta com ele agora, não deixa virar para o outro dia, porque senão o diabo ele trabalha em todo esse momento de ociosidade. Não é quando você fica bravo com alguém, você vai para casa bravo com esse alguém, quando você põe a cabeça no travesseiro, você fica o quê? A cabeça não parece umas engrenagens? Vai ficar trabalhando a noite inteira, e aquela noite você fala, nossa, não consegui dormir, porque o pensamento não para, e aí nós começamos a pré-julgar a pessoa, e o nosso pecado vai aumentando. Porque aí nós começamos a pensar o quê? Não, a pastora Márcia, ela chegou, tenho certeza que ela chegou, ela ia pisar no meu pé. Ela só estava esperando um momento. E a coitada nem sabia que eu estava... Mas não é assim com você ou é só comigo que acontece isso? Que quando a gente está irado com alguém, a gente pensa 1000 coisas. Nesse tempo ósseo, nesse tempo que a gente não está fazendo nada, que a gente fica lá olhando para a televisão, sem fazer nada, coração irado, né? Coração disparado e a mente pensando, não, mas ele quis. Mas era porque nós transferimos a ira pela ação para a ira para a pessoa.
Então isso que nós precisamos começar a discernir. Eu tenho buscado entender isso nesse tempo. Nós ouvimos isso esses dias. Não sei se o Armando e a Adriana lembram, lá no Sonho de Deus, com o pastor Marcelo Bigardi. Ele falou muito sobre isso, que às vezes nós transferimos a ação, a responsabilidade da ação para a pessoa. Então a segunda coisa é bebedice. Então isso fala de comportamento. Qual é o comportamento de quem anda na carne? O comportamento de quem anda na carne é viver uma vida de ira. Ele fica irado com tudo, tudo traz nele indignação. Segunda coisa, uma pessoa que anda segundo as obras da carne é uma pessoa que bebe. E pode falar o que quiser, eu nunca vou concordar com bebida alcoólica. Para mim, Alexandre Grego, para mim é ponto, é um assunto pontual, não concordo, quanto acabou. Para a minha vida. Agora, para a sua vida, eu não concordo também. Se você falar o que você pensa, eu acho que não, porque eu imagino que a bebida alcoólica, ela é porta para outros males. Ah, mas se eu tomar uma bebida alcoólica sem álcool, bom, vamos lá, se eu tomo uma cerveja sem álcool, pô, beleza, não tem problema. Se o problema está no álcool, então não tem problema eu tomar cerveja sem álcool. Eu só estou tomando um suco de cevada. Bom, aí vou no aniversário, não tem cerveja sem álcool, só tem com álcool. O que eu penso? Só hoje. Já tomo mesmo, uma com álcool, né? Então eu não, porque eu sei de onde eu saí. Eu sei qual é o meu histórico de vida e sei qual é o meu histórico familiar. Então, quando eu não conheci Jesus, eu bebia da 1 a 51. Eu bebia tudo que vinha na frente, só não tomava álcool puro, porque o resto eu bebia tudo que oferecia. Quer uísque, quer cerveja, quer pinga, se for com limão, né? Pura nunca. Né? Mas, tomava, por quê? Era porque eu precisava desse up para me soltar, para paquerar, para conversar, para fazer um monte de coisa. E quando estava na festa da família, para que tomar então, se eu não precisava de... Então aí aquilo se torna o quê? Um vício na vida da pessoa. E então quer dizer, aí eu não tomo porque eu sei que pode abrir portas que eu já fechei. Para mim foi um custo, não foi tão difícil, porque Deus trabalhou comigo num tratamento de choque mesmo. Eu fumava, eu bebia, eu sofri acidente de moto, parei de fumar e parei de beber, pelos remédios fortes que eu tomava para recuperação das fraturas. Então eu não podia fumar e não podia beber. Aí fiquei um mês morando na casa da minha mãe, 3 meses de casado. Lá ela não fumava, não bebia, que eu já tinha se convertido. Então aí parei de... Fiquei um mês sem fumar, um mês sem beber. Por que eu voltaria, né? E então aí eu fui liberto meio nesse tratamento de choque. Mas se eu fui liberto, por que eu vou lá abrir aquela porta de novo? Sendo que ela já fechou. E no meu conceito, no meu pensamento, eu já joguei a chave fora no mar do esquecimento, lá no fundo do poço. Lá no fundo do mar. Não quero vestir uma roupinha de mergulhador agora, ir lá mergulhar e voltar a abrir só para algumas exceções, porque eu corro o risco de começar então a abrir portas que vão me levar a viver uma vida segundo as obras da carne. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, cuidado com a bebedice. Geralmente é beber bebida inconveniente. Lembre-se de que os judeus bebiam vinho, né? Então o vinho na Bíblia, ele é a mesma raiz na Bíblia não existe suco de uva. Toda palavra que tem na Bíblia vinho é vinho mesmo, né? Então por muito tempo, acho que na Bíblia pentecostal ela fala que a Bíblia a raiz da palavra ali é suco de uva, mas não, a palavra para vinho na Bíblia, toda a raiz dela é vinho mesmo, vinho fermentado. Porém é uma bebida alcoólica. Então eu não bebo. Mas no nosso contexto são as bebidas alcoólicas que se tornam atos compulsivos e que nos levam a muitas outras coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas alguns cristãos, usam esse texto aí para exatamente tomar o vinho. Mas aí já tem até champanhe, aí sabe, assim, uma coisa vai puxando. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com os meus passos. É aquilo que eu falo. Por isso que eu falo sempre a partir da minha vida. Eu não posso falar a partir da vida da pastora Márcia, do Armando, do Amarildo. Eu não sei, de repente o Amarildo pode tomar uma garrafa de vinho e ficar legal. E para mim não mudou nada, tranquilão. Mas eu sei que um dia eu tomei comi
um bombom de licor. Só que também tudo bem, o negócio era quase desse tamanho, o bombom de licor, né? Era da Copenhagen, que a Marinês ganhou uma caixa de bombom. Aí eu dei uma mordida, era licor, falei, bombom, né? Nossa, depois que eu tomei, Deus zoou. E sem brincadeira, sem exagero, nós pegamos a caixa de bombom e demos pro irmão dela, que bebe, né? Só, bebe aí. Mas que era quase um cálice de licor, o bombom. E aquilo lá eu fiquei meio zureta, né? Na hora. Então, quer dizer, para mim, eu falo a partir da minha vida, para mim não convém, não julgo vinho, né? Não tem problema nenhum, desde que a pessoa saiba todos os limites. Por um tempo eu já fui muito contra, mas depois que a gente vai aprendendo algumas coisas, a gente vai entendendo todo o processo. Mas lógico, eu já vi uma pessoa se separar por um cálice de vinho. Então, é uma porta. Ele tomou um cálice de vinho. Pastor, posso tomar um cálice de vinho? Eu falei, pô, tá na casa dele? Quer? Não, eu não quero, obrigado, Deus abençoe. Mas eu posso tomar? Pode tomar, tá na sua casa, né? Seja feliz. Aí tomou um cálice de vinho. Outro dia a gente foi jantar lá, isso faz uns 10 anos atrás. 15 anos atrás. Aí nós fomos jantar lá, já era um copo americano de vinho. Aí fomos outro dia lá, era uma caneca de vinho. Aí já tava lá assim, a garrafa numa mão, quer vinho? Do cálice já está com a caneca, né? Um outro dia, a gente sempre ia na casa dessa pessoa, num outro dia ele tomou no gargalo a garrafa de vinho. Nossa, pegou, né? Pegou. Aí, só que depois daquilo que tomou cerveja, estava tomando cerveja, a gente chegou lá, voltou a tomar cerveja, tinha parado. E o processo foi o quê? Que ele voltou ao alcoolismo, e um dia a esposa dele pegou ele em adultério com a melhor amiga dela. Então, quer dizer, começou aonde? No cálice de vinho. Então todo esse processo eu acompanhei. Todo esse processo de destruição nós acompanhamos. O tipo, opa, não era um cálice, agora está uma caneca, não era caneca, agora está uma garrafa, não era só vinho, agora está na cerveja. Aí já estava no bar. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, porque no mundo espiritual, e é o que eu estou falando aqui não é só um estudo bíblico, é um estudo que fala a respeito do reino espiritual. E o reino espiritual, nós abrimos portas e fechamos portas. Então tem algumas portas que estão fechadas, deixa lá fechado, abrir para quê? Né? Então, mas são obras manifestas na carne. Outra coisa, glutonaria, né? Aquele negócio, o crente não bebe, mas come, que é pecado também. Tem um texto que fala, glutão, coloca a faca no teu pescoço. Tipo, sabe o tanto que comer? Porque o problema não é o comer muito. O problema está no comer muito, querer satisfazer alguma coisa que está em defasagem. Então eu me satisfaço na comida. Cristo não é mais a minha satisfação, agora a comida se tornou a minha satisfação. Eu estou nervoso, eu como. Eu estou triste, eu como. Eu estou alegre, eu como. Eu estou chorando, eu como. Tudo eu como, e como muito, para suprir alguma falta. E esse suprir alguma falta, eu estou suprindo a falta de Cristo. Então glutonaria é pecado. Eu me lembro uma vez um pastor que era meu pastor, ele falava assim, quando você for num jantar de casais, sei lá, qualquer evento, nunca coloque muita comida, repita 10 vezes, mas coloca um pouco, come. O duro é que a gente tem que ficar enfrentando fila toda hora, né? Mas coloca um pouco, come, coloca outro pouco, come. Principalmente, eu já era pastor, principalmente você que é pastor. Por exemplo, eu sou pastor, eu vou pregar no encontro de casais. A igreja, eu acabei de pregar, a igreja inteira está de olho no meu prato. Aí eu saio com aquele prato dessa altura. Ô irmão, tem como dar força aqui para ajudar a levar o prato? O que todo mundo fala? Fala, meu Deus, que é aquilo ali? O pastor não tem domínio próprio, não? Mas por quê? A glutonaria, ele fala de um desejo desenfreado. E por mais que a gente ache, comer muito não é pecado. Por que não é pecado? Se concupiscência significa desejo desenfreado, comer demais diz que eu não tenho freio sobre os meus desejos. Uma pessoa que come muito, ela não consegue pôr freio na boca, no estômago, nas mãos. Então por isso que glutonaria é pecado.
E aí uma vez, né, chamaram Jesus de glutão, né? Conversando um cara uma vez na internet, ele falou: Jesus era glutão, Jesus só vivia sentado em volta da mesa. Não significa que sentado em volta da mesa está comendo muito. Eu posso estar sentado em volta da mesa num momento de comunhão e não comer muito, ou comer, né? Vamos comer uma pizza inteira, mas come um pedaço, conversa. Come 2 pedaços, conversa, né? Agora, você vê aquela pessoa comendo, você fica assim, ó, né? Até desesperado de olhar a pessoa comer, ou seja, ela não tem freio. E se não tem freio, é concupiscência, é um desejo desenfreado. Eu não consigo pôr freio. E tudo aquilo que eu não consigo pôr freio é pecado. Tudo demasiadamente é pecado, tudo. Assistir muita televisão não é bom, ficar muito na internet não é bom. Tudo que é demais é pecado. Pecado não é desejo desenfreado, é não saber controlar os seus, né, desejos. Então glutanaria é pecado. Aí outra, isso fala tudo de obras da carne no sentido comportamental. Então ira, bebedice, glutonaria, conversação torpe, isso é pecado. Vulgo, lachon hará, conversa obscena, palavrões, piadas imorais, indecentes, né? Tipo, eu não preciso falar palavras indecentes, ou palavras chulas, ou palavras pesadas contra alguém. Tem gente que tem isso constantemente nos seus lábios, o palavrão, né? Palavras chulas, palavras que não trazem valor nenhum. E se a Bíblia diz que nós vamos dar conta de todas as palavras que saem da nossa boca, todas as palavras são todas, sejam elas boas, sejam elas torpes, todas as palavras que nós falarmos, isso nós vamos dar conta a Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado com, a Bíblia fala, né, em Salmo 1, não se assenta na roda do quê? Escarnecedores. Você vai em alguma festa de gente que não é cristã? Quem aqui vai em festa de gente que não é cristã? Só que a hora que tem alguns assuntos que não me convém, sabe o que eu faço? Eu não falo, mas cala a boca, eu estou aqui, eu não faço isso. Eu faço assim, vou ali pegar uma água, já venho. Eu vou dando os passos para trás e vou deixando. E vou mudar de roda. Vou mudar de grupo dentro daquela festa, ou vou ficar sozinho, vou ficar lá mexendo no WhatsApp, porque às vezes é mais viável. Mas quer dizer, eu tenho que evitar isso. E por mais que pode ser meus amigos, pode ser minha família, pode ser quem for, mas estar neste meio não me traz nenhum acréscimo de valores. E o que não me acrescenta coisas boas, não tem o porquê eu estar. Então se eu estou no meio de pessoas de conversas torpes, eu vou o quê? Uma hora ou outra achar isso normal, né? É assim ou não é? O problema é que nós precisamos influenciar o meio, não o meio nos influenciar. O problema é que se nós ficarmos envolvidos em um meio que não agrada a Deus, este meio uma hora ou outra, não adianta você falar que é fortão ou não, que é fortona ou não, uma hora ou outra este meio vai te influenciar. Por isso que nós precisamos, tem hora que cai fora. Tem bate-papo que não acrescenta em nada, que a pessoa ou está falando mal de alguém, ou está falando palavrão, ou está falando coisa, só contando piada. Tem crente que só conta piadas. Tem uma hora que você até fica assim, né? É tudo piada gospel, não, legal, né? Mas até esses, não critico, né? Porque é bom, né? Mas até acho que esses caras que faz piada na internet, que são cristãos, os caras passam dos limites, que eu não assisto mais. Um dia eu gostava até de assistir lá, um ou outro, mas hoje eu falo, nossa, mas tem hora que eu estou assistindo, eu falo, nossa, o que isso está acrescentando na minha vida? O cara está tirando sarro do próprio crente. Aí pega lá a paródia da música da Anitta, do tiro que foi esse, não sei o que, e faz uma paródia gospel, e tudo isso é má conversação, tudo isso é conversa torpe. Pode parecer que não, que é só uma descontração, isso é ser super santo, não. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou zombando do meio que eu vivo, passa a ser uma conversa torpe. Então a gente não leva a nada. Então a gente tem que filtrar muito aquilo que a gente ouve, porque às vezes você não fala, mas você ouve. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós pecamos dos dois lados. A outra é a mentira.
Eu sei que aqui não tem ninguém que mente, glória a Deus, todos nós somos convertidos em Cristo Jesus e de forma alguma nós mentimos, mas eu até falei que esses dias a minha oração é para que a gente possa ser que nem o mentiroso, aquele filme, né? O mentiroso, né? Para quem for falar uma mentira, sai a verdade, né? Mas todos os dias nós praticamos isso, e se nós não tomarmos cuidado, nós levamos a nossa casa a praticar isso. E se não tomarmos cuidado, nós levamos os nossos filhos a praticar isso. E se nós não tomarmos cuidado, uma hora nós seremos pegos nas nossas próprias mentiras. Porque já diz, não sei porque que esse ditado diz isso, que mentira tem perna curta, mas não sei o que tem a ver, mas uma hora ou outra mentira, a Bíblia fala, nada do que está em oculto permanecerá em oculto diante dos olhos do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a mentira é faltar com a verdade. A Bíblia diz no livro de João 8,44 que o diabo, ele é o quê? Olha como que nós não temos noção, né, das coisas. A Bíblia fala, não é um comentário bíblico. João 8,44, a Bíblia fala que o diabo, ele é o quê? É o pai da mentira. E se nós mentimos, nós temos quem como nosso pai? E a gente leva a sério isso? Não responda. Mas a gente não leva. A gente não consegue levar muito a sério isso. Não, a gente fala assim, é só uma mentira. Aí uma vez o cara chegou para mim e falou assim, pastor, mas vamos lá, tem mentira branca, né? Aquela mentirinha que não vai afetar ninguém. Tipo, irmão, por que você não vem na igreja? Porque meu filho está doente. Tem gente que o filho está doente todo culto, né? Eu falei, meu, cuidado, transferir o peso para os seus filhos, porque olha, como nós estamos falando de reino do Espírito, quando você fala assim, eu não fui à igreja porque o meu filho estava doente, isso é uma mentira, você transferiu para ele a responsabilidade de você não ter ido à igreja. Olha a carga de mentira que vem sobre a vida dele, a carga de peso que vem sobre o filho. E é tudo que a gente não quer, Hã? e que a gente não quer que o filho fique doente. É? A gente não quer que o filho fique doente, mas a gente fala, não, é que nem tem gente que matou a avó 10 vezes, né? Matou para não ir na escola, né? A irmã Irene deve saber bem disso, né? De aluno que mata a avó 10 vezes. A sua avó já não morreu? Não, é que agora é a avó de consideração. E nisso vão umas 15 vó que a pessoa tinha, né? Então mentira, aí a maledicência, agora o Lachon Hará, né? Tem crente que, eu creio que isso vai cair do nosso meio, mas essa maledicência, um falar do outro, é um dos piores pecados, porque faz surgir contenda, né? A maledicência, ela puxa outros pecados. Eu sei que isso nunca aconteceu com você, mas você ficar com raiva de alguém porque alguém contou alguma coisa a respeito do alguém, e você nem conhece o alguém às vezes, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo bobo aqui, bem tosco. Quem conhece o Lula? Quem tem raiva do Lula? Esses dias eu vi no Facebook lá assim que um fã de John Lennon matou o John Lennon. A fã da Ana Hickman matou a Ana Hickman. E o Lula tem tanto fã, ninguém faz nada, né? Mas você conhece o Lula? Quem já falou mal do Lula? Mas você conhece ele? Só pela televisão. Eu não tenho como falar mal de alguém que eu não convivo, ainda que todas as provas agora mostrem. Não vai lembrar, né? Não, então, é isso que eu estou falando assim, é só um exemplo. O Lula é um exemplo bem tosco, né? Mas é que às vezes a gente fala mal de pessoas que nós não convivemos, e ficamos com raiva da pessoa sem nem conhecer a pessoa. O dia que, sei lá, o Lula chegar aqui e falar, some daqui, não quero olhar, eu falo, cara, nem sei quem você é. Não precisa nem saber, some daqui. Cara, mas nem te conheço. Não, você não me conhece, mas eu te conheço, some daqui. O que eu ouço a teu respeito, mas ouve de quem? Todo mundo fala. Isso é maledicência, porque você está com raiva de uma pessoa que você nem conhece, porque alguém falou algo que não deveria falar a respeito daquela pessoa. Então isso é Lachon Hará, é pecado, né? Maledicência, mentira, glutonaria, bebedice, ira. Então tudo isso fala do nosso comportamento, como nós precisamos mudar o nosso comportamento diante de algumas situações. E às vezes tem muito crente com um comportamento mau,
que não tem refletido Cristo. Ou seja, como nós vamos deixando tudo isso? Se eu começar a olhar para a vida de Jesus, começa a gerar Cristo em nós. A gente precisa começar a orar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo, Ele passava por tudo que nós passamos e por situações muito piores das quais nós passamos. Então eu disse que esses dias, se a gente pegar a Bíblia, a gente começa a ter uma resposta para tudo aquilo que a gente espera. E então foi de comportamento, né? Agora de atitude, e de atitude espiritual, né? Obras da carne, questão das nossas atitudes em relação às obras da carne, que é idolatria. Idolatria é pecado, e qualquer tipo de idolatria. Não acho que o católico é idólatra. O católico é idólatra. Nós não somos. Não, imagina. Time é idolatria. Se torcer por um time, que nem a gente torce, brinca, é uma coisa. Mas tem pessoa que, se você falou, sei lá, mal do time dele, o cara fica sem falar com você, o cara te bate, e tudo isso. O que é? Eu estou dando um valor devido àquilo que ele não tem. Eu estou colocando, atribuindo valor a algo que seria o valor que eu teria que ter dado a Deus, ou que eu dou a Deus. E tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, ele se torna idolatria. Como isso? Lá em Êxodo, quando Moisés sobe no monte, Moisés está lá no monte. O que Deus fala para Moisés? Desce porque deu mal. Vai lá e falhou. Deu erro lá. Moiou. Volta, Moisés, volta, porque Arão... O que o povo falou para Arão? A gente não tem um Deus que a gente possa ver. Moisés provavelmente não desça. E a gente vai ficar sem uma referência, sem algo palpável. Então vamos construir aqui um bezerro. E o que Arão fala? Beleza, se tiver ouro, vão fazer. Ou seja, eles criaram um bezerro para que, ainda que fosse um bezerro de ouro, para que agora fosse um personagem que iria guiá-los. E Deus fala para Moisés que, vai lá porque deu erro. Está errado. Tudo aquilo que eles estão idealizando como um Deus, não é. Só há um Deus. E quantas pessoas ouvem dizer que time de futebol é religião? Então a gente tem que tomar... Estou usando time de futebol, mas tem tudo. Tem pessoa que idolatra o carro, tem pessoa que idolatra o marido, tem pessoa que idolatra o filho. Você não pode repreender o filho não mexe com meu filho, não mexe com meu filho. Não é mexer com seu filho fez errado. Não, mas é o meu filhinho. Mas o seu filhinho fez errado, mas é meu filhinho. Então, ou seja, quando nós começamos a colocar pessoas ou situações no lugar de Deus, tudo isso é idolatria. Avareza é idolatria. Avareza é aquela pessoa que ele é sovina, mão de vaca, que o dinheiro é prioridade na vida dele. Tudo que ele faz é pensando no dinheiro. E nem todo avarento é mão de vaca, no dito popular. Tem uns avarentos que até dão, mas eles estão dando, esperando receber algo. Tipo, estou investindo. Sei lá, vou dar um relógio aqui para a pastora Marta, mas eu estou investindo porque eu sei que amanhã ela pode me dar um melhor. Então isso é avarento. E ele é idólatra quanto às coisas materiais. E nem só dinheiro. A avareza, ele fala de muitas coisas. Mas a avareza, a raiz disso é a adoração ao dinheiro, adoração a bens materiais. E feitiçaria, coisas ligadas a culto de Satanás, superstições, astrologia, crendice e tudo isso. Então essas atitudes nós não podemos ter, porque todas essas atitudes são obras da carne. Idolatria são atitudes que manifestam as obras da carne. A avareza, a feitiçaria. Feitiçaria, até aqui nesse estudo aqui, ele fala dessas coisas de horóscopo e tudo isso, mas tem muito feiticeiro gospel. Sabe o que é feiticeiro gospel? Eu ouço o negócio que a irmã Irene falou, eu pego. Aí eu ouço o negócio que a Neia falou, eu pego. Eu ouço o negócio que a irmã Irene falou, eu pego. Aí eu misturo tudo isso num caldeirão e venho com tudo para Armando. Aí fala: Armando, vem cá, a irmã Irene falou isso de você, a Neia falou, a irmã Irene está falando de você. Cuidado, tal. O que é isso? Eu peguei alguns ingredientes, coloquei no caldeirão, mexi,
Daí matei. Que acontece o que com o Armando? Ou ele sai da igreja, ele morre, se ele não tem estrutura para ouvir ou para receber tudo aquilo. Aí eu levo ele a cometer a ira, eu levo ele a cometer outros pecados que ele nem, coitado, estava inocente na situação. Então, mas agora, lógico, tá cheio de crente com patuá gospel, tem crente que lê horóscopo, né? Ah, horóscopo é bom? Ó, eu sou do signo de Capricórnio. Quantos capricornianos tem no mundo? Sei lá, 10 milhões aí por aí. Aí eu pego o jornal, não saia de casa hoje. Pô, mas sou piloto de avião, ia levar uma galera para os Estados Unidos. Não saia porque o negócio está feio pro seu lado hoje. Aí 10 milhões de pessoas saem de casa naquele dia. É outra coisa. Agora, de misticismo, né? O estudar os planetas, estudar, por exemplo, em setembro aqui nós tivemos o alinhamento dos planetas, que é a constelação de Virgem, deu luz lá a constelação de Júpiter, acho que é isso, né? De Virgem, deu a de Júpiter, né, irmão? Foi isso? Você lembra? Isso, obrigado. Existe astronomia e astrologia, obrigado, isso mesmo. A astrologia é ligada tudo ao misticismo, ao estudo místico das coisas, né? Então a gente precisa começar a entender, porque tem muito crente que faz isso. Eu me lembro uma vez que eu fiquei no sol muito tempo, me deu brotoeja no corpo todo. Aí uma pessoa lá da igreja falou: não, pastor, sabe o que você faz? Estava numa construção, a gente lá construindo, até quando eu fui para Bertioga, a gente estava construindo o templo de Bertioga, né? No sol de rachar, empipocou tudo, tão sol que eu tomei. Aí a mulher falou assim para mim: pastor, pega uma bacia com água, coloca em cima do telhado, no final do dia você pega essa água e se banha, você vai ver que some toda a brotoeja. E eu, alegrão, né, coloquei lá. Aí no final do dia eu peguei aquela bacia e o pastor falou: o que você vai fazer? A irmã falou para colocar aqui a água, né? Acho que é por causa. E eu, na minha ignorância, acho que é por causa da temperatura da água, sei lá. Ele: que isso, rapaz, isso é simpatia. Mas eu já tinha tomado banho, e a irmã era diaconisa. Detalhe. Então quer dizer, porque isso está impregnado em nós, vem da cultura. Às vezes não é nem pecado, não foi nem por uma ação de querer pecar, né? Foi na inocência da cultura. Era uma senhora de quase 80 anos de idade já, então ela deve ter resolvido muitas coisas ao longo da vida dela por meio de simpatias, e veio trazendo tudo isso. E ela recebeu dentro de uma cultura e trouxe. E às vezes a gente não busca saber o porquê das coisas, a gente vai o quê? No fluxo do pecado, né? Mandou fazer, eu estou fazendo, e eu não julgo todas as coisas. Então nós temos que tomar cuidado. E a maldade é ter um coração mau. Qual é a solução para isso? Jesus. Se Jesus não mudar o coração mau, uma boa palestra, uma boa pregação, nada muda o coração mau. Terapia psicológica, nada muda. A Bíblia fala assim que nós tínhamos o coração de pedra, e foi-nos dado um coração de carne. Todos os dias? Não. Quando eu aceitei Jesus, mas depois que eu aceitei Jesus, não tem esse negócio, não tem como a Néia orar aqui hoje: Deus, tira meu coração de pedra. Jesus vai olhar para ela e falar assim: quando você é convertida, Néia? 30, minha filha. Coração de pedra, já até perdi ele. Eu nem sei onde está. A hora que eu peguei, já joguei fora. Você já tem um coração de carne. Ah, então Deus, não, agora a dureza do seu coração é diferente de ter um coração de pedra. O coração de pedra foi lançado fora. Agora toda essa dureza de coração, ela é transformada pela ação do Espírito Santo na sua vida. Então a dureza de coração, ela só é transformada pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, por abrir mão das obras da carne e passar a viver segundo as obras do Espírito, ou fruto do Espírito. Então a gente precisa começar a atentar para isso, porque nós estamos nos perdendo como igreja quanto a isso. A gente acha muitas coisinhas corriqueiras normais. Ficar irado é normal, falar mal do irmão é normal, ouvir uma piadinha mal aqui é normal, tomar um negocinho aqui é normal, não sei o que é normal. E dentro dessa normalidade,
Nós vamos o que? Abrindo mão de valores e princípios que Deus não abriu mão. Foi o que eu disse aqui, acho, na quinta-feira. Deus é um Deus que se atualiza. Bom, atualizar é uma coisa, se modernizar é outra. Ah, pastor, agora nós estamos num tempo moderno, vamos colocar cerveja na cantina, sem álcool, e porção de batata frita no final do culto. Isso é modernizar, não se atualizar, né? Viver segundo os cursos desse mundo, invertendo algumas coisas, só tirando algumas coisas. Eu me lembro de isso, quando eu me converti, eu fui num acampamento, e cada grupo desse acampamento tinha que fazer uma música com grito de guerra. Então você tinha que fazer uma música, e eu me lembro que aí ia lá na frente, você tinha que dar o grito de guerra do grupo e cantar a música do seu grupo. Metade dos grupos pegava a música, sei lá, vamos usar uma música aqui hoje, da Malandra da Anitta, aí transformava para música gospel. Eu lembro que um dia um pastor deu um tapa na mesa lá, todo mundo, ele deu um tapa, ele para com essa palhaçada agora. Ficou aquele silêncio, 500 jovens no retiro. Falei, o que é isso? Vocês têm criatividade, vocês têm um espírito criativo, vocês precisam copiar o mundo. Se vocês orarem, Deus vai revelar. E cada grupo tinha um músico, e não músico assim, só a pessoa que toca violão fim de semana, eram integrantes do Ministério Louvor. E aí foi todo mundo dispensado, acabou o culto, vai todo mundo de volta para os quartos, vai todo mundo refazer as músicas e volta. No dia seguinte voltaram com cada cântico maravilhoso. Ou seja, nós temos um poder de criação gigantesco, que é o Espírito Santo agindo em nós, mas às vezes nós teimamos em copiar o mundo. Às vezes nós queremos, aí com um ditado que fala assim, nada se cria, tudo se copia hoje. Não, beleza, mas tem coisas que se a gente orar, o Espírito Santo irá nos revelar algumas coisas, que nós somos espirituais. O problema é que a gente vive segundo o curso desse mundo, e todas essas coisas que são obras da carne, sentido comportamental e de atitudes, nós vamos achando normal, e às vezes o meu comportamento já não é mais comportamento de cristão. É ou não é? Numa praia, você consegue discernir quem é crente e quem não é? Hã? Mas por que eu falo? Só estou usando o exemplo da praia. Mas porque no meio de multidão as pessoas acham que não tem ninguém me vendo, eu faço o que eu quiser. Entendeu? Então aí os comportamentos se mudam ou se adequam ao local que está. E isso não pode. Não é porque eu vou na festa da minha família, que é lá, sei lá, em Bauru, longe da igreja que eu congrego, que eu posso dançar a música Malandra da Anitta. Não tem ninguém vendo, o povo da minha igreja não está aqui. Eu não sei também, eu nunca ouvi. Mas é que eu vi que tem uma paródia gospel agora em cima dessa música. Eu estou falando bastante dessa música, que hoje eu vi lá uma paródia gospel em cima dessa música. Então é a música que eu peguei como referência. Mas, sei lá, vou dançar uma música lá do tiro que foi esse. Aí crente fica, né? Que tiro foi esse? Sabe qual é a expressão que tiro foi esse? Você já viu a mulher falando a expressão do tiro foi esse? Não é. É o linguajar gay. Fala, nossa, Mona, que tiro foi esse? Nossa, tipo, você tá linda, né? Ele tá cheio de crente, que tiro foi esse, irmã? Você entende? Como a gente não discerne as coisas que a gente fala. Se você olhar, até ela fala minhas gayrotas, ela usa o termo, que essa palavra veio das gayrotas dela, que ela fala o quê? Que quando uma pessoa está muito bonita, aí um gay vira para o outro e fala, nossa, que tiro foi esse, né? Tipo, me matou, que roupa foi essa? Porque saiu uma polêmica falando que ela estava fazendo alusão ao crime, e aí ela deu uma entrevista e ela explicou, eu falei, sei qual é pior, né? Tivesse deixado que tiro foi esse do crime, acho que era, sei lá qual é pior, né? Mas então, isso que nós precisamos discernir. Que horas são? Aquele lá está certo? Então já estamos encerrando. Então a gente precisa entender por quê? Porque às vezes o nosso comportamento ele se molda segundo os padrões deste mundo. Tem muita gente que usa camiseta em inglês que não sabe fazer. Esses dias eu fui comprar uma camiseta em inglês. Eu fui comprar uma camiseta, tem uma loja, não vou falar o nome porque está filmando, mas tem seção feminina e coluna do meio. Aí tem uma arara para homens.
Tipo, é bem difícil de achar roupa de homem, sabe? Mas aí eu peguei uma camiseta e achei muito legal mesmo, muito legal. Aí só que tinha uma frase gigante. Eu entendo inglês, não tanto quanto o Armando, alguns aí que falam bem inglês, né? Mas eu entendo inglês assim, mais ou menos. Mas era tão grande a frase, o Amarildo fala bem inglês. Mas aí eu coloquei no tradutor lá. Era tipo, vou te arrebentar, vou te matar, eu te odeio. Era mais ou menos isso, eu não lembro agora. Mas era uma frase com umas 20 palavras. Que hora que eu li aquilo lá, joguei a camiseta e falei, nossa, sai fora daqui. Mas quase que eu compro, porque era muito bonita a camiseta mesmo. Foi um dia até que comprei uma camiseta, que eu vim aqui no culto, que é Dreamers, sonhador. Então quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, porque o apóstolo Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo, antes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu tenho que transformar minha mente e não me moldar segundo os padrões desse mundo, e o meu comportamento e as minhas atitudes, elas não podem ser segundo os padrões deste mundo, ela precisa ser diferenciada, porque eu sirvo um Deus diferenciado. Eu tenho que fazer a diferença. Se eu não fizer a diferença, eu não faço diferença, né? Então, que a gente possa mesmo orar quanto a isso. Tudo aquilo que você ouviu aí na primeira, na segunda e nessa terceira aula. A questão de obras da carne. Quais são a de hoje, né? Os nossos comportamentos e as nossas atitudes em relação às obras da carne. Não é porque todo mundo mente que eu vou mentir também. Não é porque todo mundo bebe que eu vou beber. Minha mãe sempre disse isso para mim. Você não é todo mundo. E toda mãe disse isso pro filho já, né? Ah, mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Então fica em casa, pronto, acabou. Eu aprendo isso desde criança. Mas todo mundo vai. Então, como você não é todo mundo, você vai ficar em casa, né? Minha mãe sempre falava isso. Então, se eu não sou todo mundo, e o Espírito do mundo não habita em mim, quem habita em mim é o Espírito do céu, então você tem que viver segundo os padrões e a cultura do céu. A Bíblia diz assim, que nós nessa terra somos peregrinos e forasteiros. O meu falar, o meu agir e o meu me portar tem que ser segundo os padrões e valores do céu. Esses dias minha filha estava assistindo um vídeo, a gente deixou ela lá no iPad, lá ela assistindo desenho, né? Aí ela foi assistindo duas menininhas brincando, inocente. Aí acabou lá o desenho, ela ficou assim, canta, ela tem melodia, ela vai ser música. E ela canta lá em casa, você partiu meu coração. Aí a Marinês olhou, que é isso aí? Ah, a menininha. Aí a Marinês falou, não. E ela falava meio para provocar, você partiu meu. E ela canta certinho na melodia. Aí a Marinês começou a cantar, tudo bem, você canta essa música feia que eu vou cantar, qual que é? Ah, uma coisa vou pedir. Agora canta essa música perto dela para você. Ela fala, não canta que essa é feia. E nós não falamos que é feia, nós só falamos assim, não pode cantar essa música. Ela falou, vou cantar, vou ver, você canta essa, eu vou cantar essa. Na hora mudou, ela agora voltou a cantar que ela cantava. Então quer dizer, subliminarmente algumas coisas vão entrando. Se nós não estancarmos, isso na nossa vida. Você já se pegou, eu sei que você não é super santo, né? Cantando a música da Ivete Sangalo, poeira, que isso? Né? Porque você entrou numa loja e a loja ficou cantando, tocando aquela música, e saiu daquela loja com aquela música e você saiu falando aquilo. Então que a gente possa tanto que o mundo não pode nos envolver, que o mundo não pode nos influenciar, mas nós influenciarmos o mundo. Amém? Vamos orar então. Então que nós falamos esse mês sobre as obras da carne por causa do carnaval. Então, aí o mês que vem nós vamos falar essa semana a respeito do tema. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa tarde. Agradecemos ao Senhor, Pai. Já apresentamos o culto desta noite diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.